Então, temos aí uma pergunta forte, né? Quais foram as causas, que foi o que o pastor iniciou? Sim. Quais foram os problemas que levou uma pessoa a se tornar desigrejada, deixar de congregar? Olha, são diferentes escritores que tratam do tema. E são diferentes razões que cada um apresenta. Mas eu escolhi aqui 5 razões. A primeira, segundo o escritor Kelvin Jong, no seu livro Por que Amamos a Igreja, ele descreve a primeira razão. E a primeira razão para esse escritor é uma causa pessoal. O que é isso? A pessoa decide, eu não quero mais congregar. Eu não vou mais para a igreja. Por quê? Dentro da igreja eu estou vendo machistas, homofóbicos, controladores, pessoas que se dizem muito santo, então eu não quero mais. Dentro da ótica dela, ela olha lá para dentro da igreja, ela está vendo pessoas dessa categoria aí. Segundo o escritor do livro Amamos a Igreja, porque amamos a igreja. Então a pessoa como que coloca uma lente e fica olhando, ali tem machista, ali tem super controladores, tem homofóbicos, dentro da igreja. Então eu não quero mais ser parte dessa igreja. E cai fora. E nunca mais quer congregar. Agora, segundo a escritora Marília Camargo César, em seu livro Feridos em Nome de Deus, ela apresenta várias razões aí. Eu escolhi uma. Um grupo dos desigrejados são pessoas que foram feridas, de fato e de verdade. Elas congregavam, elas batizaram, elas participavam da ceia, mas um dia um diácono, talvez, chegou e falou duro com elas, não respeitou a autoestima. Então, ou de repente a líder do ciclo de oração, ou de repente um evangelista, ou o pastor, ou um membro dentro da igreja, feriu essa pessoa. E essa pessoa murchou no que diz respeito a congregar. Então, ela se torna uma pessoa ferida e longe, aparta-se da igreja, pastor. Ela Sim. não quer mais congregar. Existe aí, então, uma razão específica. Agora, existe na internet, eu estava olhando aí, diferentes pronunciamentos para a terceira razão. O que é a terceira razão? São pessoas que são muito honestas, são muito transparentes, são pessoas que, para elas, 2 mais 2 são 4. E pronto. Aí chega dentro da igreja e começa a observar uma liderança, um pastor fraudulento, que maneja mal o dinheiro da igreja, que maneja mal as ofertas. São pastores que estão à frente do rebanho, quase que vendendo água benta, quase que vendendo um pedaço do céu, e a pessoa começa a olhar aquilo ali e fica escandalizada. Que é isso? Na minha convicção, isso está errado. Não pode haver um manejo mal feito das ofertas que são apresentadas ao altar da parte do cristão desse jeito. E tem muitos escândalos. Tem muitos escândalos. Quem parar para pesquisar vai ver os escândalos dos pastores que administram mal os patrimônios, que administram mal o dinheiro, que administram mal a verba da igreja. Isso leva uma pessoa a se escandalizar e tornar-se um desigrejado. Mas também existe a quarta razão, segundo o pastor, que eu gosto muito do pastor Augusto Nicodemos Lopes, que é um grande professor da escola da igreja presbiteriana, ele apresenta uma quarta razão. E a quarta razão, ele fala para nós bem assim, ele apresenta várias, mas eu elegi uma. Uma das razões, segundo ele, é que existem muitas denominações. Eu não sei aí na cidade que você está nos ouvindo como é, mas aqui em Brasília, você pode encontrar, às vezes, até 3 congregações numa rua. Isso aí, segundo o doutor Augusto Nicodemos Lopes, o fato de existir muitas denominações, uma pluralidade de igrejas, é uma das outras razões. A pessoa fica olhando assim, e vê, oxe, na minha rua tem 5. Qual delas é a verdadeira? E eu achei interessante que eu fui pesquisar na internet, me veio o tema, porque uma vez já mandaram para mim no WhatsApp uma igreja, uma denominação com um nome estranho. Então, eu joguei na internet e me apareceu uma lista, 10 igrejas evangélicas com nome estranho. Eu selecionei apenas 3, e vou deixar aqui para você ver. Olha só, a primeira é a Congregação Anti-Blasfêmia. Existe essa igreja aqui no Brasil, Congregação Anti-Blasfêmia. Muito estranho, né? Sendo que todos nós deveríamos ser anti-blasfêmia. A segunda é Igreja Chave do Éden. Você já pensou nisso? Você passar lá em frente à sua casa, ali na sua rua tem a igreja. Igreja Chave do Éden. Que estranho. Bom, e é uma terceira que eu elegi.
Comunidade do coração reciclado. O que é isso, né? O que é isso? Então, para o doutor Nicodemos, a pluralidade de denominações, o surgimento de novas igrejas, e muitas igrejas abrem e fecham, isso aí é um dos motivos para fomentar no coração de algumas pessoas as causas de algumas pessoas que se consideram desigrejadas, é a pluralidade de denominação. Então, isso é um dos problemas. E, finalmente, segundo o escritor Muniz Jorge Botelho, em seu livro As Teorias da Secularização e da Individualização em Análise, um dos outros motivos para o desigrejamento, segundo esse escritor, o doutor Muniz, o doutor Muniz Jorge Botelho, um dos problemas é a secularização. Mas o que é a secularização? O que define a secularização? Eu trouxe aqui 2 conceitos. Um eu retirei do livro Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia, Secularismo, que diz... Esse livro foi escrito pelo Dr. Russell Norman Chaplin. E ele diz bem assim, a palavra secularismo, ela vem do latim. Sim. E essa palavra se diz respeito ao século, a este mundo, as coisas deste mundo. Nessa enciclopédia, ele diz que nos ciclos religiosos recebe o sentido de aquilo que pertence ao nosso tempo. Secularismo, pertence aqui, esse tempo. É o que estamos vendo hoje. Secularismo, definindo melhor, é aquilo que pertencente à maneira de viver deste mundo e não à maneira de viver do mundo vindouro. Porque todos nós que somos cristãos, nós estamos neste mundo, mas nós temos convicção que terá um mundo vindouro. E para o secularismo, não. Não, isso aqui não diz respeito às nossas convicções, né? Muito bem. Secularismo, então, é algo que não comunga com interesses e as entidades religiosas e a vida cristã. É algo que não comunga, não tem nada a ver. O secularismo não admite vida cristã, convicções concernentes a Deus, princípios concernentes a Deus. São coisas ligadas a este mundo, são coisas deste século. Com frequência, essa palavra é contrastada com aquilo que é religioso ou espiritual. É um contraste. Porque se a Bíblia traz uma proposta de vida cristã, uma vida espiritual, uma vida com Deus, o secularismo propõe a vida aqui deste século, deste mundo. É um movimento que tem acontecido desde muito tempo, que está caminhando aqui os conceitos filosóficos. E um outro conceito que eu trouxe é do padre Orlando Brandes. Esse padre é lá de São Paulo. Para ele, a secularização é um processo gradual de abandono da parte do homem para as coisas concernentes à vida cristã, à vida religiosa. Para o padre, ele declara o seguinte: isto é, o seu modo de viver passa a ficar cada vez menos estruturado no que diz respeito à visão e hábitos relacionados à vida cristã. Então, o secularismo ele não tem nada a ver com vida cristã. São hábitos, condutas cada vez menos relacionados com a vida cristã. Secularismo significa viver sem Deus, segundo o padre. Sem vida cristã, sem religião. Porque século significa deste mundo. Secularização para o padre, então, é um estilo de vida, uma cultura, um jeito de viver sem fé. Sem Deus, sem dimensão espiritual, viver no mundo, no século, sem transcendência, à medida que tudo é próprio do homem e da razão. Então, aqui, respondendo ao pastor, nós apresentamos 5 causas. E uma das influências, um dos motivos que leva a pessoa a se tornar desigrejado é que ela passa a dizer, não, eu posso viver sem Deus, eu posso viver sem expectativa de uma vida cristã, eu posso viver sem princípios bíblicos, eu posso viver como homem, pensando, racionando, valorizando o homem e a razão. E menos, cada vez menos, conceitos concernentes a Deus e a vida cristã.